Foco, sua consulta no rádio. Saúde em Foco. 13 horas em Arapiraca, 1 da tarde, dia 25 de fevereiro. Boa tarde mesmo. Temperatura em Arapiraca 32 graus, possibilidade de chuvas, probabilidade de chuvas em 5%, umidade relativa do ar em 45%. Isso me lembra Brasília, doutor Vinícius. Sim. E vento a 18 km por hora. Ou seja, provavelmente, segundo aqui, não vai chover. Mas como eu sempre digo, né? Quem manda é ele. Quando ele manda, a chuva vem e vem com força. Então, eu não confio muito não, tá? Em meteorologia não, mas tá, por enquanto é o que está dizendo aqui. Hoje eu recebo o doutor Vinícius Menezes, reumatologista, e a gente vai falar sobre fibromialgia e lúpus, dúvidas, mitos e verdades, em alusão aí ao Fevereiro Roxo, que é o mês de conscientização dessas doenças, e a gente vai falar sobre isso com o especialista que já está comigo aqui. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo, satisfação tê-lo mais uma vez aqui, amigo. Boa tarde, meu amigo André. Boa tarde, nossos queridos ouvintes que estão aí nas ondas da NN. Vamos conversar hoje, né? Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, sobre fibromialgia e lúpus. Apesar da gente já ter falado sobre essas duas doenças aqui no programa, ainda temos muitas dúvidas, né? Os pacientes ainda mandam muitas perguntas pra gente, tanto no Instagram quanto no WhatsApp. E em alusão a esse mês, que é esse mês de conscientização dessas duas patologias, que é o Fevereiro Roxo, a gente vem aqui hoje bater um papo sobre essas doenças, esperando a participação de todos aí. Fiquem à vontade para mandar suas dúvidas, suas perguntas, que aí, na medida do possível, a gente vai respondendo aqui no programa. Ok, e nós fizemos aqui algumas perguntas, vamos dividir os blocos. Primeiro, a primeira parte de fibromialgia e a segunda de lúpus, tá? Tô te mandando aí, Karen, no teu WhatsApp o link para você compartilhar com o pessoal para mandarem as suas dúvidas para cá. Você tem dúvidas sobre fibromialgia? Então manda a sua mensagem de voz ou de texto para 99639-8389, o nosso WhatsApp, ou então entra aí no nosso canal no NN Play, campeoníssimo de audiência aí, isolado aí, no Campeonato Alagoano, na Copa Alagoas, né? Vamos transmitir com exclusividade a final entre ASA e CRB. A gente tem que depenar esse galo aqui e depenar ele em Maceió. Então, né, vocês... Tá bom? Então, será assim. O galo será depenado em 2025. Eu acredito. Tá bom? Doutor, a gente começando aqui com o que é exatamente a fibromialgia e como é que ela afeta o nosso corpo. Você não é galo não, né? Não. Tá Sou asa. Ainda bem, porque se fosse ia ficar com raiva de mim, né? Então, André. Ó o galo. A fibromialgia, ela é uma síndrome. O que é síndrome na medicina? Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas, né? Que é caracterizado principalmente por dores musculoesqueléticas crônicas. Quando a gente fala em crônica dessas dores, significa que tem que ter duração pelo menos de 3 meses. Ah, doutor, eu tô com dor muscular 1 semana. É fibromialgia? Essa é a primeira dúvida. Não. A gente tem que ter uma duração de pelo menos 3 meses. Então, dores musculoesqueléticas crônicas, difusas, ou seja, normalmente o paciente sente dor no corpo todo, associado a um sintoma que a gente chama de fadiga, que é aquela indisposição, que infelizmente algumas pessoas na sociedade ainda confundem com preguiça, né? Fadiga é um sintoma clínico de diversas doenças, inclusive doenças reumatológicas. Alterações no padrão do sono, com aquele sono não reparador. Você acorda no dia seguinte como se não tivesse dormido, né? Fala assim, meu Deus, já é 6 da manhã, já tenho que levantar, ainda estou com o corpo todo quebrado. Essa é mais uma manifestação. Outros sintomas também podem aparecer na fibromialgia. O paciente pode se queixar de dor de cabeça, que a gente chama de cefaleia. Pode começar a ter dificuldades de memória e de concentração. São sintomas nos quais nós chamamos de fibrofog. Aí a fibromialgia ela pode ou não vir associado também com transtornos do humor. Ele pode ter choro fácil, irritabilidade, ansiedade, quadro depressivo. Então, essas são as principais manifestações da fibromialgia que a gente costuma encontrar nos nossos pacientes. Quero mandar um abraço aqui para nossa querida Neide, que já está aqui no nosso chat. Sempre presente, encontrei com ela no supermercado aqui próximo. Sempre muito querida, sempre com um sorriso no rosto, apesar de todas as dificuldades e feliz, né? A Neide deve estar ligadinha porque ela tem lúpus, né? E ela diz assim, boa tarde André Pepes, boa tarde doutor Vinícius, tudo bem com o senhor? A Neide está cheia de dor, desse problema terrível que enfrento.
mas é a vida, né? Que Deus abençoe a vocês. Aquele abraço. Obrigado, Neide. Deus abençoe você também e que pelas suas mãos você possa ser remida, né? Desse problema tão sério que é o lúpus, que a gente vai falar no segundo bloco, tá certo? Doutor Vinícius, outra pergunta aqui importante. Quais são os principais sintomas da fibromialgia e como diferenciá-lo de outras doenças? Como você bem falou agora, às vezes a gente sente alguma coisa e diz, rapaz, eu ouvi uma entrevista com um doutor lá no André Peps, será que eu tô com fibro? Aí começa logo a encucar, né? Uhum. Então, pior que a gente nunca encuca por uma coisa boa, né? Não, eu não tô com isso não, né, Karen? Eu não tô com isso não, mulher. Tô não. Na hora que pesquisa na internet, né, André? Não, aí aparece tudo, é igual né? bula de remédio, né? Não leia não, meu filho, viu? Não leia não. Então, a gente tem o principal sintoma da fibromialgia é a dor, como a gente falou. Então, o que faz com que você procure o seu médico é quando você tem essas dores generalizadas, né? E o paciente ele não consegue diferenciar muito bem a dor. Para alguns pacientes, não existe um padrão específico de dor. O que é isso? Para alguns pacientes, eles vão falar, doutor, parece que está rasgando meu corpo. É uma dor que eu não consigo tocar, nem do fio do cabelo ao dedão do pé. É uma dor queimando, é uma dor empontada, é um aperto no meu corpo. Então, não existe um padrão definido. O paciente normalmente apresenta um quadro de dor com duração maior do que 3 meses. Associado a essa dor, você pode ter outros sintomas, como a gente conversou sobre a fadiga, o sono não reparador. E aí você tem ou não um transtorno de humor, como depressão, ansiedade. Para você fazer o diagnóstico e diagnósticos diferenciais, é anamnese e exame físico. Durante o exame físico, você busca, através da palpação dos chamados tender points, identificar esses pontos dolorosos nos pacientes que têm a fibromialgia. E os exames, eles não servem para você confirmar diagnóstico, porque até hoje ainda não há nenhum exame confirmatório para a fibromialgia. Mas, doutor, eu já fui no senhor na consulta e o senhor suspeitou de fibromialgia e pediu uns exames para mim. Sim, normalmente a gente pede com o intuito de afastar outras causas que possam estar justificando aquele quadro, aquelas dores que o paciente apresenta. Não para confirmar o diagnóstico de fibromialgia, porque é um diagnóstico eminentemente clínico, tá? Feito através de uma consulta com o seu reumatologista, da anamnese. Existem, você pode colocar o índice de dor generalizada, a escala de gravidade dos sintomas, que é um documento que a gente normalmente pede para o paciente preencher em consulta. O exame físico, que a gente busca a palpação desses tender points. Então, a consulta ela é essencial para que a gente feche o diagnóstico da fibromialgia. Tá, quero mandar um abraço aqui para dona Vera Lúcia Caetano, minha sogra. Muito bem, tem a obrigação de estar assistindo. Obrigação de mandar. Larga a vassoura, viu? Não vai voar, não. A dona Paula Costa, minha cunhada que está aqui também. Carlos Farias, Carlão aí da Fórmula Farmácia de Manipulação, né? Propagandista que sempre está por aqui. Carlão, amanhã você está por aqui, né? Você está me devendo aquele acarajé, tá ligado, né? Amanhã a gente vai na Jô comer aquele acarajé. Não coisa não, viu? O cara, né, doutor, fica prometendo, vai fazer um ano. Tem que cumprir, né? Então amanhã eu lhe espero, viu? Lhe aguardo, viu? Cuidado que o homem é lutador de jiu-jitsu, não cobra muito não. Rapaz, e pior que o Carlos perto de mim. O cara eu já não luto nada, eu só luto comigo mesmo, né? E um cara daquele também lutador, deixa pro Carlão, eu pago, deixa pra lá, eu pago o acarajé. Doutor, existe algum exame laboratorial que possa confirmar? Você falou aí que o diagnóstico é clínico, né? E se a fibromialgia é uma doença autoimune? Vamos lá. Se a gente conseguir, André, uma imagem dos chamados tender points, né, dos pontos dolorosos da fibromialgia, se a gente conseguir para a gente poder colocar, porque é bem importante a palpação desses pontos. Então, essa é uma dúvida frequente. Fibromialgia, não existe exame laboratorial, nem exame de imagem. Você pode fazer uma ressonância aqui em São Paulo. Você pode fazer uma cintilografia óssea, que o pessoal adora esse exame. Doutor, pede aquele exame da cintilografia do corpo todo. Pode fazer tomografia, qualquer exame eletroencefalo. Não existe exame para confirmar o diagnóstico de fibromialgia. O diagnóstico, repito, eminentemente clínico, através da anamnese e do exame físico. E se ela é uma doença autoimune? Excelente pergunta também, porque é uma dúvida muito comum. A fibromialgia ela não é uma doença autoimune.
A gente vai falar do lúpus, que também está nesse fevereiro roxo, que essa sim é uma doença autoimune, mas a fibromialgia ela não é uma doença autoimune. A fibromialgia ela tem um componente que a gente chama de psicossomático. O que é isso? Você tem alguns fatores, principalmente fatores emocionais associados, né, ansiedade, depressão, que podem estar potencializando as dores do paciente. Já foi visto em alguns pacientes que você tem alteração do que a gente chama de neurotransmissores, né? Que são os transmissores do nosso sistema nervoso central, que são responsáveis ali por amplificar ou controlar a sua dor. Então, os pacientes com fibromialgia têm uma desregulação nesses neurotransmissores, e já foi visto em diversos estudos, e isso é que acaba deixando ele mais sensível à dor e fazendo com que a sua dor ela se amplifique. Eu mandei algumas imagens aí pro Marcão, que ele vai colocar na tela, os Tender Points. Não tem nada a ver com a música de Elvis, não. Love Me Tender, né? São pontos de tensão, né? Pontos de sensibilidade, né? Pontos de sensibilidade. Sensíveis à dor. Então, Love Me Tender é outra coisa, né? O Carlão tá aqui rindo, doutor, tá? Estaremos aí. E deixa que eu pago, viu? A professora Kátia Barros diz assim: doutor Vinícius, maravilhoso, consigo conviver muito bem, muito melhor com a fibromialgia depois dos seus cuidados. Um abraço à dona Kátia. Ela, só um minutinho, André. É importante o trabalho que a dona Kátia faz. Ela é fundadora e ajudou na Associação dos Fibromialgicos, tanto de Coruripe quanto de Penedo, porque elas juntas conseguem ter uma força maior para ter o porquê. A gente sabe que o acompanhamento e principalmente o tratamento da fibromialgia é um tratamento multidisciplinar, na qual você precisa do reumatologista, muitas das vezes você precisa de um psiquiatra, um psicólogo, um educador físico, um nutricionista, todo mundo junto com o intuito de poder melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes fibromialgicos. E aí, meu amigo, como você faz hoje para pagar tudo isso? Se eu vi hoje que a renda do brasileiro, 22% hoje é de mercado, né? Como você faz para pagar tudo isso? Então, ela conseguiu, através da associação, batalhar junto às prefeituras para conseguir esses acompanhamentos, né? Verdade. Inclusive, o Carlos diz o seguinte: excelente, doutor Vinícius. A minha esposa sofre com fibromialgia. A esposa do Carlos da Fórmula sofre com fibromialgia. Não é fácil, não, né? Deve ser algo muito dolorido mesmo, né? Doutor, sim, pois não. Foi a Kátia Barros, não foi? Deixa eu ver. Ou foi a Bastos? Professora Kátia Bastos. Bastos não, perdão, é a Kátia Barros, que é uma outra, mas Kátia Bastos também é uma paciente muito querida nossa. Inclusive, eu quero mandar um abraço pro pessoal da Associação de Fibromialgia de Penedo. Eles colocaram para seguir a gente ontem. A FIRP. Né? Aqui devem estar cuidando aqui, devem estar assistindo a gente aqui. Muito obrigado pela audiência. Propaga aí. Informa que todo dia de segunda a sexta-feira, de 13 às 14 horas, você tem uma consulta aqui. Um programa mais saudável. Sem pagar nada há 12 anos. Então é só sintonizar aí na NN 91,5 que chega limpinha aí em Penedo, ou então entrar no NN Play no YouTube e assistir a gente aqui. Professora Kátia, um grande abraço. O programa está à disposição de vocês aqui, para a gente poder servi-los da melhor forma possível. Doutor, algumas pessoas que possam ter fibromialgia e ficam pensando: será que eu posso fazer academia? Será que eu posso malhar? Será que eu posso fazer alguma atividade física? É contraindicado, doutor? Ou deve fazer? A atividade física é o pilar do tratamento do paciente com fibromialgia. Então, todo paciente que tem fibromialgia, ele deve realizar a atividade física de maneira regular. Mas como que você vai realizar a atividade física se ao fazer 1 hora de caminhada você vai sentir dor? Você caminha 1 hora e fica 15 dias sem fazer nenhum exercício. Você não consegue ir na academia fazer porque piora as suas dores. Então a atividade física a gente sempre orienta que seja iniciada de forma leve, num curto período. Por exemplo, uma caminhada leve próxima à sua casa, de 20 a 25 minutos, é o que eu sempre oriento no início do tratamento. Nos primeiros 3 meses. Depois de 3 meses você já vai conseguir fazer em torno de 30 minutos a 35 de caminhada. Então é uma coisa que você vai galgando, uma coisa que você vai aumentando o seu tempo, a intensidade da sua atividade física no decorrer do seu tratamento. É um tratamento que é lento, você não vai fazer caminhada de meia hora. O doutor Vinícius disse que era o pilar do tratamento, eu caminhei meia hora e estou com dor. Não. A atividade física, a resposta terapêutica, o tempo de resposta, ele é lento para que você comece a observar a melhora das suas dores. Entre 3 e 6 meses para você começar a ter uma melhora clínica. Não é que você está tomando um remédio de dor, um analgésico, e no outro dia você vai estar sem dor. Mas isso é muito importante, por quê?
Porque se você não coloca atividade física, André, a gente deixa que os pacientes fiquem cada vez mais dependentes da medicação para o alívio da dor. E a gente não quer isso. Muito pelo contrário, a gente quer tentar deixar o paciente bem, com a menor quantidade de remédio, na menor dose possível, que ele tenha uma qualidade de vida boa. Né? Um abraço aqui para Edilene, ela diz o seguinte, Edilânia, ela diz assim, eu passei por todos esses profissionais e sempre preciso, além do Dr. Vinícius, e tratamento, 3 pilares hoje, vivo e convivo bem com a fibromialgia e faço pilates. Parabéns. Dona Edilane é um sucesso de tratamento, graças a Deus, ela está muito bem e encarou isso, né? Essa importância da atividade física, dos pilares que a gente sempre fala no consultório do seu tratamento, sendo o principal deles a atividade física, acompanhamento com psicólogo e o uso da medicação de forma regular, né? Perfeito. Doutor, a Neide me deu uma deixa aqui. Ela diz assim, uma coisa que eu já prestei atenção, quando vem chuva é pior do que o sol. Eu sinto muitas dores profundas, doutor Vinícius, infelizmente. A minha pergunta, Neide, era exatamente essa. Quando tem o frio, doutor, as mudanças climáticas, elas podem agravar os sintomas da fibromialgia? Porque, inclusive no Brasil, nós estamos vivendo os tempos meio loucos. Sim. Né? Tem dias que tem aquela secura. Aqui no sertão, aqui em Arapiraca era só secura e como é que chama? Secura e abafado, né? Era só isso. Mas agora mudou. De repente tá tudo bem, daqui a pouco cai aquele temporal. A chuva, né? Ou então esfria de noite, você percebe. Então, doutor, essas mudanças climáticas para quem tem fibromialgia é ruim? Cientificamente, André, ainda não tem nada comprovado da piora das dores com alteração da temperatura local. Mas os pacientes se referem no consultório que eles têm uma piora das dores articulares, das dores musculoesqueléticas com temperaturas mais frias. Contudo, também quando está no abafado, né, no muito quente, eles já referem uma piora da fadiga, que é aquela sensação, aquele outro sintoma que a gente conversou mais cedo, que é aquela sensação de indisposição, de não conseguir levantar da cama, de não ter coragem para fazer as coisas. Então isso vai variar muito de paciente para paciente, mas é muito importante que no calor ele aumente a hidratação e nas temperaturas mais frias, quando o paciente referir piora das dores, sempre proteja principalmente as extremidades, né? As mãos e os pés com luvas e meias, usar roupas mais quentinhas para se proteger, para diminuir assim a sensação de dor que ele vem sentindo. Doutor, e a fibromialgia, ela tem cura ou ela tem tratamento? O paciente que foi diagnosticado, que fechou o diagnóstico, foi lá no doutor Vinícius, não, você tem fibromialgia, vai precisar fazer uso de medicação para o resto da vida? A fibromialgia, ela não tem a cura ainda, você não tem uma medicação que você fala assim, estou curado da fibromialgia. Contudo, a fibromialgia, ela tem controle. E para que você consiga controlar bem a doença, o mais importante é que você obedeça à parte do tratamento que fala em relação à atividade física regular. É muito importante, eu repito, a prática de exercício físico, sempre no seu limite, de forma moderada, começar de forma lenta e ir galgando a atividade física aos poucos. Bem como acompanhamento quando há necessidade de um psicólogo ou de um psiquiatra. Apesar de não ter cura, isso não deve ser um fator desestimulante para o seu tratamento. Observe, André, hipertensão, o exemplo que eu sempre dou, hipertensão arterial não tem cura, mas você consegue viver até os seus 100 anos com sua pressão controlada. Hipotireoidismo não tem cura, mas você vai tomar o seu remédio, o seu Puran, sua levotiroxina, seu hormônio, e você vai viver com sua tireoide controlada. Não tem problema nenhum em relação a isso. O diabetes, se você tomar um remédio, controlar a sua dieta, você vive com seus índices glicêmicos normalizados a vida toda. O paciente com fibro, ele precisa ter participação ativa no seu tratamento. Se ele tiver essa participação ativa com prática regular de atividade física, o uso correto das medicações, acompanhamento com os especialistas que ele deve ter, ele consegue sim controlar as suas dores. Não estou em nenhum momento dizendo que isso aqui é fácil, mas o tratamento, o controle das dores, né, para que a doença fique controlada, passa por esses pilares. Doutor, uma coisa também que a gente precisa falar. Quando o paciente, ela está dizendo aqui, obrigado, doutor Vinícius, é uma bênção, tá? O paciente com fibromialgia tem alguma indicação, por exemplo, de atividades físicas que sejam melhores deles praticarem do que outras? A atividade física, os estudos mostram que a atividade física aeróbica, né, que é uma caminhada, uma pedalada ou a natação, parece ter melhor resultado. Contudo, eu sempre digo ao paciente que faça a atividade física na qual você se sente melhor. Doutor, eu me sinto melhor fazendo uma academia.
você consegue fazer quanto tempo de academia e sem se sentir mal? Sem que você fique uma semana sem ir na academia? Não, eu consigo fazer todo dia 40 minutos de atividade lá na academia e musculação e me sinto bem, no outro dia eu vou normalmente. Ótimo. Não, eu não suporto a academia porque eu não gosto de ambiente fechado, eu não gosto. Pronto, vamos tentar num ambiente aberto, fazer uma caminhada, ou uma bicicleta, o que você preferir. Não, eu gosto de água, adoro, eu sou um peixinho, adoro ficar lá nadando. Vamos tentar natação. Então a atividade física é a que você se sente melhor, desde que você pratique regularmente. Pelo menos no início de 20 a 30 minutos, depois entre 30 a 40 minutos pelo menos. Tá ok, quero mandar um abraço aqui também pra minha prima que tá lá em Bauru, cidade de São Paulo, que tem nome de sanduíche, né? E aliás, eu gosto muito do Bauru, viu? Digo-se de passagem. Um beijo pra você, prima. Eu vou pro intervalo tomar água aqui com o Dr. Vinícius e com a Karine. Daqui a pouco a gente volta falando sobre lúpus, esse segundo bloco dedicado aí a essa patologia. Então, se tem dúvidas, não sai daqui não, continua no chat, compartilha com os amigos, com a família e se liga aí. Tem dúvidas? 99639-8389. Se estiver fora de Alagoas, acrescenta o 82 na frente, que é o DDD, tá bom? 99639-8389. Intervalo, eu volto já. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepe.
Muito bem, o assunto é fibromialgia e lúpus, dúvidas, mitos e verdades com o Dr. Vinícius Menezes, reumatologista. No primeiro bloco nós falamos sobre fibromialgia e agora a gente vai falar sobre o lúpus eritematoso sistêmico, que é assim que chama. Doutor, o que é o lúpus e quais os diferentes tipos dessa doença? O lúpus eritematoso sistêmico, ele assim é uma doença autoimune. Que é uma doença autoimune? É uma doença causada que tem como principal causador seu sistema imunológico, há uma desregulação das células do seu sistema imunológico, chamados linfócitos T e B. Então, eles passam a reconhecer alguns órgãos seus como sendo inimigos, no caso, gerando ali um processo inflamatório e crônico. Então, resumindo, o lúpus eritematoso, ele é uma doença autoimune, inflamatória e crônica, pode acometer diversos órgãos seus. Pode pegar seus pulmões, pode pegar seus rins, seu coração, suas articulações e principalmente a sua pele. Didaticamente, a gente vai dividir o lúpus em lúpus sistêmico, eritematoso sistêmico, e o lúpus cutâneo isolado. O lúpus eritematoso sistêmico é quando você tem, além da pele, outros sistemas acometidos. Como, por exemplo, o paciente que tem uma lesão de pele do lúpus e tem uma artrite, uma inflamação nas articulações. Ou o paciente que tem uma lesão de pele e acabou acometendo os seus rins ou seus pulmões. Aí a gente chama de lúpus eritematoso sistêmico. O lúpus, quando tem acometimento apenas de pele, aí a gente vai chamar de lúpus cutâneo isolado. Lúpus cutâneo isolado, ele tem suas peculiaridades, normalmente pode vir até com FAM negativo, que é o exame principal que a gente tem para lúpus, e é diagnosticada normalmente através de uma biópsia de pele. Por isso é muito importante, nesse caso, a nossa dobradinha com os dermatologistas, porque quando você tem uma lesão de pele suspeita de lúpus, a gente sempre encaminha para o dermatologista a fim de estar realizando uma biópsia para a gente poder confirmar. Aí é com a doutora Larissa Fonseca. Em breve a gente vai marcar aquela dobradinha. Excelente profissional. Né? Sim, sim. Em breve vai estar essa dupla dinâmica aqui. Doutor, e quais são os principais sintomas e como ele afeta o organismo? A gente vê relatos aqui da Neide, né, que ela diz que sofre bastante com o lúpus. Né? Quais são os sintomas do lúpus? A gente vai ter já destrinchar aqui para tentar falar mais rapidamente, porque o lúpus, como a gente falou, pode pegar qualquer órgão, né, André? O lúpus eritematoso sistêmico a gente vai dividir. Vamos começar pela pele. Na pele, o principal é aquela mancha, lesão em asa de borboleta, né, que a gente chama de rash malar, uma lesão avermelhada na região aqui das bochechas. O paciente também pode ter úlceras orais, são úlceras normalmente indolores, de repetição na região do palato, que a gente chama na parte de cima, ou popularmente conhecida como céu da boca. Pode ter áreas de alopécia, que são aquelas áreas de careca na qual você tem uma queda de cabelo. A gente chama de uma alopécia, uma alopécia cicatricial. E você pode ter umas lesões chamadas lúpus discoides. Essas são as principais lesões de pele. Na sua articulação, o lúpus ele pode dar uma inflamação, que a gente chama de uma artrite. Essa artrite, diferente da artrite reumatoide, normalmente não é deformante, né? Nos rins, o lúpus pode fazer o que a gente chama de uma glomerulonefrite, que é uma inflamação no tecido dos seus rins, nos glomérulos. E aí você pode ter uma perda excessiva de proteínas no xixi ou até sangue no seu xixi, que é uma manifestação. Pode ter um acometimento pulmonar, na qual você tem um derrame pleural ou uma pleurite, um líquido na sua pleura, bem como um derrame também na cavidade do seu coração, que a gente chama de derrame pericárdico. O lúpus no sistema nervoso central, ele pode dar principalmente dor de cabeça, mas você pode ter também outros acometimentos, né? Como lesões manifestações até como uma esclerose múltipla-like, ou até mesmo um AVC, se o paciente tiver um SAF, que é a síndrome do anticorpo antifosfolípide associado. Então você vê, André, que o lúpus ele é uma doença multissistêmica. A gente conversou aqui, mas ainda existem muitas outras manifestações que podem estar atreladas ao lúpus eritematoso sistêmico. Doutor, o lúpus, de acordo com esses sintomas que você falou aí, em alguns órgãos vitais, né, como os rins, por exemplo, ele pode ser fatal? Ou como é feito, se não for, como é feito o tratamento para controlar a doença? Trata primeiro o lúpus, que causa o problema renal ou em outros órgãos, ou trata primeiro o órgão para depois tratar o lúpus? O lúpus, quando ele tem acometimento renal e acometimento do sistema nervoso central, a gente sempre fica mais preocupado, né? Então, como é que é esse acometimento renal? Normalmente, o paciente ele tem um excesso de perda de proteína no xixi. Ele nota que o xixi dele está espumando muito. Ou
quando ele começa a notar a presença de sangue também no xixi. São manifestações que chamam a atenção. E aí, quando ele começa a perder muita proteína, ele começa a ficar demasiado inchado. Ele fala: doutor, eu pesava 70 quilos, agora eu tô pesando 85, mas olha como eu tô, isso aqui é só líquido. Aí a gente aperta a perna do paciente, tem aquele inchaço, aquele sinal, que a marca do dedo ela fica. Então, a manifestação renal é uma das manifestações mais graves que a gente tem do lúpus. Em relação ao tratamento, a partir do momento que você trata o lúpus, as manifestações que ali estão naquele paciente, elas costumam melhorar. Agora, quanto mais grave a manifestação, você precisa de um remédio mais forte. Ou seja, quando o paciente tem um acometimento renal, normalmente a gente utiliza, principalmente a depender da classe da biópsia renal, a gente utiliza medicações mais fortes, corticoide, às vezes até endovenoso, que a gente chama de pulsoterapia de corticoide, e medicações imunossupressoras bem mais potentes, que podem ser tanto por via oral ou por via endovenosa. Doutor, pessoas com lúpus podem engravidar sem problemas? O lúpus, a gente sempre pede, como é uma doença que acomete muito mulheres, na proporção das mulheres jovens, de 9 mulheres para cada um homem, a gente sempre tem uma conversa muito especial. Por quê? A gente pede que não engravide quando a doença estiver ativa, porque o lúpus, a gravidez pode vir a piorar o seu lúpus. Ou seja, uma mulher que está com lúpus em atividade, com acometimento dos seus rins e engravida, a chance dela evoluir de uma maneira desfavorável é muito grande. Então, a mulher com lúpus, ela pode engravidar, mas essa é uma decisão que deve ser compartilhada com seu médico. Porque o momento ideal para que você engravide é quando a sua doença entra no que a gente chama de remissão, ou seja, quando ela adormece. E por isso que é muito importante, André, já puxando um outro tema, a anticoncepção nas pacientes com lúpus. Nós sabemos que os anticoncepcionais, já tivemos aqui a nossa brilhante doutora Laura Fonseca falando, eles podem ser tanto com estrogênio e progesterona, ou só progesterona isolada. Nos pacientes com lúpus, a gente pede que evite o uso de anticoncepcionais, qualquer que seja, que contenham estrogênio. Por quê? Porque esse hormônio, ele pode vir também a ativar o lúpus, desencadear a atividade de doença do lúpus, e aumenta-se também nas pacientes com lúpus o risco de formação de trombos. Então, a anticoncepção nas pacientes portadoras de lúpus eritematoso sistêmico, a gente opta que seja com progesterona isolado. Seja ela através do DIU com progesterona, seja com implantes subdérmicos, seja com anticoncepcional oral. O importante é que não contenha estrogênio no método anticoncepcional a ser escolhido pela sua ginecologista. Um abraço aqui para a Luzinete, que diz assim: boa tarde, meu doutor querido. E a Lara Araújo diz assim: excelente explicação. Muito obrigado aí pela participação. Doutor, o lúpus é contagioso? Não, o lúpus não é contagioso. Apesar da gente, quando vê alguns pacientes, né, tem até algumas fotos aí na internet de pacientes com lúpus, que você vê aquelas lesões de pele, principalmente o Hashimoto, algumas lesões de pele um pouco mais feias. Você fica até com medo de encostar no paciente, mas o lúpus eritematoso, nem o lúpus cutâneo isolado, ele é contagioso, tá? Como a gente disse, é uma doença autoimune, que tem um componente genético aí envolvido, algum gatilho ambiental aí também que venha deflagrar a doença, mas ele não pega. Se você encostar no paciente que tem lúpus, por mais manifestações cutâneas que ele tenha, não vai transmitir para você, pode ficar tranquilo. Pediu o Marcão para colocar essa imagem do lúpus Hashimoto, que parece uma asinha de borboleta, né? E parece umas espinhas, né? No rosto, né? Fica bem vermelho. Uma pergunta, doutor, porque geralmente quando a gente coloca lúpus para olhar as imagens, a gente vai ver a incidência maior em pessoas que têm pele clara, pele branca. O lúpus Hashimoto, ele acomete pessoas negras também? Também acometem, sim. É porque fica um pouco mais difícil de você visualizar pela coloração da pele, né? Mas sim, nesse caso, tanto pacientes negras quanto pacientes brancas, você pode ter o mesmo acometimento, que é esse Hashimoto, úlceras orais, todos esses. Pronto, aí o paciente, você quando encontra alguma pessoa dessa na rua, vai achar que é alguma doença infecciosa, né? Então, o paciente com lúpus, nesse caso, essa lesão aí de pele, ela não é contagiosa. Zero risco de transmitir, de contaminar alguma outra pessoa que fique ao lado desse paciente. Tem outra também, Marcão, que eu te mandei aí, que é uma imagem mais nítida e também
com menos agressividade, mas quem olha assim vai perceber que tem alguma coisa ali que não é normal, entre aspas. Doutor, essas lesões, elas incomodam, elas coçam, elas ardem, tem esse histórico? A gente chama o paciente com portador de lúpus, ele pode ter uma fotossensibilidade. O que é isso? Não só em relação ao Hashimoto, mas outras lesões de pele avermelhadas que normalmente aparecem em áreas fotoexpostas, ou seja, aquelas áreas que estão expostas ao sol. Olha aí. Porque a gente sabe que as lesões do lúpus são lesões fotossensíveis, ou seja, toda vez que o paciente ele fica exposto ao sol, há grande chance do paciente vir a desenvolver alguma lesão de pele. E essa lesão desencadeada pelo sol normalmente dá uma queimação ou pode dar um prurido associado. Então eles costumam referir sim, principalmente a uma queimação local. Por isso que a gente tem essa orientação tão importante para os nossos pacientes com lúpus. Não deixem de usar o filtro protetor solar. Pelo menos filtro protetor solar 50, de 50 para cima. Não só no rosto, mas em todas as áreas que você tiver exposto, né? Então se tiver de blusinha de manga, passar nos braços, região de pescoço, atrás das orelhas e todo o rosto. Se tiver de short, tem que passar nas pernas também. E vai sair para a rua, tem que utilizar filtro protetor solar. A Neide diz exatamente isso, doutor. No começo a minha ficou assim, depois ela ficou escura. É terrível. Parece que alguém jogou óleo quente no corpo da pessoa. Exato. É uma sensação de queimação, né? Que é como a gente conversou. Doutor, existe uma relação entre a fibromialgia e lúpus? Uma pessoa pode ter as duas doenças ao mesmo tempo? Não existe correlação, ou seja, se eu tenho lúpus eu vou ter fibromialgia ou vice-versa. Se eu tenho fibromialgia, obrigatoriamente eu vou ter lúpus. Mas os pacientes eles podem ter lúpus e podem ter fibromialgia. Logo no início do programa a gente falou que a gente pede alguns exames de sangue não para confirmar um diagnóstico de fibromialgia, mas para excluir ou confirmar algumas outras causas. Porque pode acontecer do paciente de fibromialgia ter alguma outra doença autoimune. Ou seja, o paciente pode sim ter fibromialgia e uma artrite reumatoide. O paciente ele pode ter uma fibromialgia e um lúpus eritematoso sistêmico. Então não é que elas estão ligadas uma à outra, mas pode ter a coexistência. Então, qual é o conselho que você pode dar como profissional, como reumatologista? O mês de fevereiro é um mês de conscientização dessas duas doenças, né? E como é que você tem visto isso? A incidência dessas doenças, elas continuam crescendo no Brasil? Qual é a incidência disso no consultório, né? Outra coisa, tem alguma carga genética em uma dessas duas doenças? Sim, no lúpus a gente já tem evidência científica, né, do componente genético envolvido. E aí a gente sempre observa que normalmente tem um deflagrador ambiental, que muitas das vezes é a exposição solar, mas pode ser o uso de anticoncepcionais com base de estrogênio, tabagismo, diversas outras causas que podem ser o gatilho para você abrir a doença. Em relação à incidência, a incidência do lúpus não tem aumentado no decorrer dos anos, continua a mesma. Em relação à fibromialgia, a gente vê pelo menos uma quantidade de diagnóstico maior por conta da difusão das informações, né? A gente vê que você consegue hoje difundir melhor o que é a fibromialgia, quais são seus principais sintomas. E a gente viveu um momento pós-pandemia, André, que tem muita associação com transtornos do humor. Então, muita gente desenvolveu depressão, ansiedade, e a gente conversou mais cedo que esses sintomas, né, esses transtornos de humor, podem vir associados em pacientes portadores de fibromialgia. Então, com o aumento do diagnóstico que a gente viu, principalmente na pós-pandemia, a gente viu os pacientes também, pelo menos em consultório, a gente tem visto chegar a mais casos de fibromialgia. Seja pode estar associado com essas alterações, né, do humor, como também pode estar associado a uma maior difusão do conhecimento, né, dos nossos pacientes. Que antigamente o paciente tinha muita dor no corpo, não sabia da possibilidade do diagnóstico de fibromialgia, iria procurar um outro colega, um outro profissional, sem saber o que é, e rodava, os exames iam normais, e aquilo ali achava que era coisa da cabeça dele, e não sabia a possibilidade do diagnóstico de fibromialgia. Então eu acho que com a difusão da informação faz com que eles procurem até de forma mais precoce mesmo o reumatologista. Tem uma pergunta aqui, ela se identifica aqui um cantinho da tia Ivone Moreira. Ela diz assim: doutor, existe uma relação entre a fibromialgia, poliartrite e hanseníase
Meu esposo sofre de fibromialgia, poliartrite há anos e quase toda semana vai ao hospital. Bom, a hanseníase ela é uma doença infecto, né? Contagiosa, causada pelo bacilo de Hansen, e que pode ter, até mesmo no tratamento da hanseníase, o paciente ele pode evoluir com um quadro de uma poliartrite, que a gente chama de uma reação hansênica. E aí, nessa reação hansênica associada ao tratamento, o paciente ele pode vir a apresentar quadros de dores articulares. Mas, em relação à fibromialgia, não existe associação de poliartrite, até mesmo porque quando a gente fala em poliartrite, é quando você tem mais do que 5 articulações inflamadas. E o que é uma articulação inflamada? É aquela articulação que está vermelha, que está doendo, que está quente e que muitas vezes está inchada. Então, quando a gente fala em poliartrite, tem que ter os 4 sinais inflamatórios e mais do que 5 articulações. E a fibromialgia, apesar de você ter dor, poder ter dor articular, você não tem uma artrite, você não tem os outros sinais inflamatórios, você não tem inchaço nas articulações, não tem vermelhidão, não tem calor nas articulações. Então não existe associação, correlação direta entre fibromialgia e hanseníase, tá? Tá respondido aí então, muito obrigado pela Muito obrigado pela pergunta. Bom, conversei com o Dr. Vinícius Menezes, ele é reumatologista, atende aqui no Comercial Metropolitan, que fica aqui na Avenida Deputada Ceci Cunha 1179, e você pode marcar a sua avaliação, tanto de um problema quanto o outro, ou problemas também que você já sabe que a especialidade, quem cuida é o reumatologista, pelo 99933-6942, 99933-6942. Doutor Vinícius também está na quinta-feira no Sindicato Rural, sala 403 aqui no Metropolitan, né? Quarto andar. Quinta-feira de manhã e à tarde. Segundas e quintas agora. Segundas e quintas. Segunda de manhã, e só de quinta manhã. Segunda e quinta só pela manhã. Segunda e quinta de manhã no Sindicato Rural, que segunda-feira, porque é feriado, vai estar fechado, né? Deve voltar na outra. Doutor Vinícius vai para Salvador, vai ver o Bel, chiclete com banana e... Como é que é? Chiclete com banana tem manhã, é só o Bel, o asa de águia. Eu tô no bloco da fisioterapia, vou ter que fazer um pequeno procedimento no joelho e aí vou passar meu carnaval na fisioterapia. Tá certo, tudo bem. Então, bom descanso, boa recuperação. Doutor Vinícius, obrigado pela parceria, pela confiança, né? Por sempre estar aqui com a gente, contribuindo com a população. Deus abençoe você e a sua família. Amém. Eu que agradeço mais uma vez o convite. É sempre uma satisfação grande estar aqui batendo papo com um amigo. E com os nossos queridos ouvintes que sempre mandam muitas perguntas pra gente. E agradecer a todo mundo que participou aí, que mandou mensagem. Muito obrigado a todos. Bacana. A Edilânia diz assim: no início eu passei 1 ano de cama com depressão e ansiedade, tomando remédios e só piorava até descobrir a fibromialgia. Aí foi luta e tratamento com vários profissionais para minha melhora. A Neide diz assim: que Deus abençoe a vida dele e sabe explicar tudo nos mínimos detalhes. E a Edilânia diz assim: que Deus abençoe grandemente, doutor. Obrigado. Um abraço. Amém, obrigado, né? Amém. Amanhã, gente, vou receber aqui o doutor Valberto Santana, médico oftalmologista. O tema: saúde ocular, sintomas que podem indicar que você precisa ir ao oftalmologista. Tá? As redes aí do Dr. Vinícius Menezes estão na tela, DR Vinícius Menezes com Z, tudo junto. Você vai aí no Instagram, começa a segui-lo, @DR Vinícius Menezes com Z, no final, e você vai seguir aí, vai ver várias dicas, que ele grava sempre conteúdo aí com a sua gerente de marketing que está comigo aqui, né, para contribuir aí com a saúde reumatológica da população, tá bom? Boa tarde, bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Saúde em Foco, na Rádio NN.